Olá, tudo bem? Tomás aqui, mais uma aula sobre epidemia. Vamos nessa? Este aqui é importante se você está preocupado com uma área como um aeroporto, um lugar de alto movimento, e você quer entender um pouco mais sobre esta aplicação, ok? Então aqui estamos, vamos falar sobre triagem de febre nos aeroportos. E vamos entender um pouco esses protocolos, o que você pode fazer para isso, tá? Esquece que temos também um material para você fazer download. Então, aqui, né, quando a gente teve o Covid, né, a gente viu que vários aeroportos internacionais tentaram colocar, né, medidas de segurança antes para você não entrar no país com o vírus, né, e criar limitação. Então teve Turquia, teve Coreia do Sul, né, Paris, Heathrow, né, Índia, né, Tobago, Trinidad, países pequenos, né, colocaram essas limitações, né. Então era cada um colocava, né, toda a região das Arábias, Abu Dhabi, Dubai, então Kuwait, Oman, todo mundo colocou. Então todo mundo estava atrás do que? De câmera térmica na época. E aqui temos, por exemplo, uma imagem mostrando nos aeroportos da Coreia do Sul, né, no Seul, eles usavam uma câmera da FLIR de linha E, né, projetando aqui, né, as pessoas que passavam no aeroporto Incheon. Aqui no Fly Emirates, né, também a gente tinha implementado essas câmeras. Você pode ver dois tipos, né, diferentes entradas para as pessoas que estavam chegando. E o Hong Kong, ele tinha câmeras desde o SARS ainda funcionando. Olha que maravilha, né? Então, eles usavam essas câmeras e numa central eles conseguiam monitorar o pessoal. Aqui na Malásia também, né, instalada em 2009, né, ainda estava em funcionamento, na pandemia ao menos, né, e eles faziam o protocolo deles, né. Vocês podem ver aqui a câmera que eles usavam, né, era portátil, né. E aqui no Brasil, infelizmente, né, a gente teve um negacionismo em relação à pandemia desde o início. Este que foi no final de janeiro, já o vírus estava circulando na Itália, já estava acontecendo as coisas, né? E aí o ministro, não, o responsável da Anvisa, né, se não me engano, né, Vigilância de Saúde, Wanderson de Oliveira, ele falou que a aferição de temperatura na entrada é uma medida inócua, não tem impacto algum. Então, estamos trabalhando aquilo que a Organização Mundial de Saúde determina. Nós temos que instruir os serviços de saúde para ter capacidade diagnóstica na ponta. Foi o que ele tweetou, né? Como vocês podem ver aqui. E assim, este era o conceito, né? Então, olha o equívoco da pessoa. Isso mudou completamente depois da pandemia, né? Então, eles estavam desesperados. E a gente pode ver aqui que já antes já tínhamos medidas de rastreamento, como por exemplo na Copa, né, em 2014 eles tentaram, né, usar, né, para, na verdade não, estou falando tudo errado aqui, desculpa. No aeroporto do Brasil eles colocaram umas câmeras que tinham recebido os bombeiros na Copa do Mundo de 2014 e eram essas câmeras aqui. Só um minutinho. Vamos fazer uma transição para vocês verem. Era esta câmera aqui que, olha que ela mostrava. Não vou mostrar nada. Baixíssima resolução. Câmera boa para bombeiro, não para você usar febre, né? Então isso é o que acontece. Então vamos evitar esses erros, pessoal, por favor, né? Isso foi 15 de março, né? Já começando a pandemia no Brasil. E este aqui foi uma imagem que eu captei depois, quando foi no Brasil, em Brasília, quando tinha que entregar para o Hospital das Forças Armadas. E aqui são os bombeiros com a câmerazinha deles que eu olhei, realmente não dava para medir nada, e era só para acalmar a população. Vocês podem ver até lá o meu livro lá na mesa deles, eles estavam estudando. Então eles depois tiraram essas câmeras porque viram que era totalmente ineficiente e eles usaram esses aqui, de infravermelho, na testa das crianças, não sei o quê. E muitas vezes ele nem estava em pé para medir ninguém, tá? O pessoal usando boné, coisa. Bem agressivo, né, eu acho. Bahia, né, teve este problema, né, com uma liminar,
né? O juiz federal acabou de assinar a liminar autorizando o Estado de Bahia a fazer inspeção sanitária no aeroporto. Daqui um pouco voltarei no aeroporto com uma equipe de vigilância para começar a medir a temperatura das pessoas dentro do aeroporto. Ele falou, Fábio Vilas Boas, né? E eles mediam com esses instrumentos, né, de temperatura infravermelha. Tá? Então, assim, era uma briga, né, bem feia, espero que ele não passe por isso. Aqui também tivemos, né, no Espírito Santo, que eles falavam que tinham os testes, né, entre 27 de março e 13 de abril, rastreando 3.812 pessoas, né, com a câmera térmica de forma rápida. Então, isso foi, né, experiência, né, lá no aeroporto, usando uma câmera que tinha o Estado para pesquisa. Então, assim, a Infraero resolveu, né, fazer um pedido, onde eles pediram, né, fazer o seguinte, esta aqui é a cópia da solicitação. Então, o sistema deveria possuir câmera térmica híbrida, né, ou seja, captar imagem fotográfica, um equipamento de medição, gravador inteligente de vídeo e software de monitoramento centralizado para gerir toda a solução. Ou seja, eles queriam um sistema super sofisticado, né, com voz de inteligência. Só que assim, eles queriam que fizesse várias pessoas dentro da própria imagem. Porque alguém falou para eles que isso é válido e isso está certo. E quando eu apresentei para eles que, olha, vocês têm que seguir o padrão, dá isso, né, senão não vai adiantar nada. Dinheiro público. Não adianta, gente. Foi bem triste, eu fiquei assim, frustrado com essa história. Aí, né, a gente vê, por exemplo, outros exemplos aqui na Índia, né, que não funciona. E aí, como se aplica em aeroportos, né? Então, investigação de método, como você faz? E a gente tem este guia maravilhoso, Abismo, desde 2007. Orientando tudo como fazer, disponível na internet, ao menos eu consegui na internet, não sei se ainda está disponível, mas eu acho que vou colocar aqui para vocês poderem baixar. Então, este relatório que mostra as primeiras experiências que a gente tinha, né, com este risco de implementação, eles orientavam tudo como você tem que fazer, tá? Quais são as vantagens e desvantagens de termografia, tudo é cópia de lá, tá? Então, o equipamento é totalmente passivo, não emite radiação, não é invasivo. Eles explicam tudo, não precisa nada, a emissividade é quase igual a 1, 0,98. Os dados podem ser registrados, transporte é fácil, instalação simples, nada demais. Aí eles referem, né, trabalhos que já mencionei para vocês na outra aula, né? Então, olha, como eles fizeram, confirmado como SARS, eles detectaram as pessoas. Se você seguir o protocolo, vai dar tudo certo, né? Então, como que se aplica? Como que se faz? Aí eles mostraram aqui quais eram os resultados de vários, né, trabalhos que foram feitos durante as pandemias. Em vários aeroportos, como no Canadá, no Vancouver, né, ou na China, no Hong Kong. Então, e mostraram que, olha, esse aqui foi o resultado, qual foi a razão, né, de febre naquelas pandemias, né? E ele orientou que muitas vezes você detectou que é a dengue, né? Então foi mais detectado pessoas que tinham febre com dengue do que com a pandemia, mas era febre. O que a gente está detectado é febre. Então, quando você tem febre, a gente detecta, desde que você faz de forma correta, né? Então, aqui teve também explicando, né, quantas pessoas foram detectadas com dengue, né, e isso, né, foi detectado 8 portadores de dengue, né, dentro desse período. Aí uma fala, né, que isso ajuda muito, porque você não tem que parar o fluxo, né, a travar todo o procedimento, especialmente em aeroportos que tem muito fluxo, né? Não tem que demorar os pacientes, perder o voo. Aí eles mostravam que tinham 181 mil passageiros internacionais que foram escaneados somente, eles escanearam somente 1.334 tiveram um alarme sonoro ou uma alteração visual, e eles foram parados para oferecer a temperatura mais detalhada. Então, isso representou 0,73% do total dos passageiros, ou seja, 99,27% dos passageiros não foram atrasados no processo de rastreamento. Olha que delícia. E ele mostrava, olha, gente, só criar um funil, passar na frente da câmera, né? Olha, posicionava na câmera térmica lá e pronto, você tinha o rastreamento. Simples assim. Então, aqui eu vou encerrar esta parte da pandemia e de como vocês podem fazer. O documento, eu acredito que esteja aqui para você fazer o download.
E se vocês precisam de alguma coisa, estou à disposição. A princípio, né? Só chamar o Moi e eu vou passar mais informações. Como vocês podem ver, o assunto é bem extenso, mas importante, gente, saúde pública.